É isso que eu quero debater com vocês. É que a gente chegou num ponto hoje e ontem eu falei, perguntou, tu tá feliz? Cara, não tava feliz. Eu tava aliviado. E o sentimento do torcedor, Gamba, foi de alívio. E a gente viu uma festa no Beira-Rio que foi válida por tudo que aconteceu ao longo desses últimos meses. Mas quem provocou essa comoção, esse choro de todos, inclusive meu, foi essa mesma diretoria, cara. E a gente já tá, tipo assim, parece que tá tudo bem. O trabalho, eu tenho amigos ali, foi ruim. O torcedor sabe disso. E a gente meio que tá mais uma vez passando uma borracha, porque se livrou de ser rebaixado um time que é campeão do mundo, que estava no meio da tabela, que foi campeão gaúcho, e se autodestruiu durante o campeonato para brigar e para ir atrás de Abel Braga para 2 jogos para tirar do rebaixamento. Então, o que a gente está vendo, o que eu estou sentindo agora é que tá tudo certo. Tiramos o Bisol e zerou, o Inter agora... Aí vamos cair, torcedor, no meio um discurso de outros anos. Agora é o ano do Inter de novo. Não é. Não vai ser. Se não parar, se reestruturar, falar pro torcedor o que está acontecendo lá dentro, financeiramente, realmente está acontecendo, vamos parar. Não vamos conseguir brigar pro título daqui 1, 2, 3, já estamos a 15. Vamos ficar 18, mas se reestrutura de novo. E aí sim, volta a ser o gigante que é o Internacional, porque a gente vai se apegar num cara que deu a cara, que está aqui, que é Abel Braga, que deu a cara a bater pelo Internacional. Se é rebaixado, mancharia. Nós falamos que não, mas Abel Braga ia ser rebaixado. E estamos se apegando agora na figura do Abel, que agora ano que vem vai ser bom. E você não pode se apegar a figuras emblemáticas como esse cara. Esse cara está acima do bem e do mal para nós torcedores colorados. Vamos esquecer um pouco a paixão e pensar o que foi o ano. E foi ruim. O trabalho foi ruim. O Inter termina o ano brigando para não ser rebaixado. E a gente agora não está falando mais mudança, estamos falando em treinador. Não, se cai, ninguém presta. Então assim, vamos dar mais uma cabeça, trocamos o Bisol, tira o vice-presidente e tá tudo certo. Agora o discurso vai ser, esse ano o Inter vai ganhar tudo de novo. E eu participei disso e não vai ser assim se não reestruturar. Mas tá errado, o trabalho não foi bem feito, o trabalho foi ruim. Mas vamos combinar que é muito melhor que Abel, Carraveta, o Leomir, que eles pensem as coisas do futebol do Internacional. Se deixarem. Do que se deixa, isso. Se deixarem, eles pensam. Que não é agora existe uma transformação agora na figura do Abel. O Abel chega como mística. Agora para 2026 já é o profissional, tá? É o profissional Abel Braga com o seu conhecimento. Acaba a mística e vem o profissional, porque não precisa mais da mística. Agora precisa de cérebro, precisa pensar. Tu precisa ter gente que entenda do assunto. Que nem o Filipão no Grêmio. É óbvio que não é só a saída do Bisol. É óbvio que não é. Que nem o Filipão. Mas é mais, não é a saída do Bisol, são as chegadas do Abel, do Carraveta e do Leomir. Bisol, esquece, tá? Esses caras são os caras que vão pensar, que vão avaliar, que vão compreender o que você tem que fazer, deixando eles trabalhar. Guimarães, esse é o ponto. Deixem o Abel, deixem o Carraveta, deixem o Leomir trabalhar. É isso. Só que o que eu tô falando agora com o torcedor, é não vender essa ilusão pro torcedor. Não, isso não vai acontecer. Porque o trabalho foi ruim. Falo mais uma vez, eu tenho amigos lá. Eu vim aqui e defendi D'Alessandro, eu defendi a continuidade do treinador, defendi um monte de gente aqui. Só que se não se for falar a verdade pro torcedor e ficar na ilusão que o Inter, historicamente, o Inter é gigante, é enorme. Só que hoje, financeiramente, estruturalmente, o Inter não é gigante. E tem um outro ponto. Não é gigante. Que são os... e isso precisa ser falado. Que são... E não é. E a gente fica vivendo nessa casca que, estruturalmente, Cuiabá tem mais que o Internacional. Red Bull, estruturamente. Paranaense. Red Bull também tem uma Porque estrutura quando você vai muito contratar um jogador, o cara, ele olha assim, tu tem condição para fazer um trabalho? Não tem. O Inter tá parado, e não tem dinheiro para mudar isso.
E só pra mudar, a gente tem exemplo de Flamengo e tem exemplo negativo que é o Corinthians, que não consegue sair dessa roda. Ô, Magrão, Vivendo um sonho que eu sou gigante, eu sou campeão do mundo. Sim, eu sou. Minha torcida é uma das maiores do Brasil. Sabe qual é apaixonada. Sabe qual é a minha grande preocupação? Já vou passar rapidinho pro Bruno e pro Luiz. A minha grande preocupação é que o Inter não tenha aprendido com o que aconteceu e o Internacional permaneça no seu alto engano, Aí da é brabo. soberba, Perfeito. da arrogância Perfeito. e de achar que é o Inter contra todos. É isso aí. Tá na hora de baixar a crista, tá na hora de ser humilde e tá na hora de assumir que a gestão fracassou. E essas pessoas não são capazes de tirar o Inter dessa situação. Tá na hora de estender o braço para Abel Braga, para Hélio Carraveta, para Leomir, para quem entende de futebol. O Gamba, eu concordo plenamente com o que tu falou agora e eu vou dar destaque para uma palavra que tu usou, que é a palavra humildade. E o Inter demonstrou, não o Inter, né, mas pelo menos algumas pessoas, alguns exemplos dessa pós-salvação. Uma delas foi o que aconteceu, o Guimarães citou ontem aqui com a Nani. Né? O Bernabé, que ia ser o grande símbolo do rebaixamento, ou um dos principais símbolos do rebaixamento, se achou no direito, além, claro, da intimidação, mas aí é algo que extrapola, né, que a gente já criticou, mas falando especificamente sobre a falta de humildade, de dizer, fala agora. O Bernabé foi campeão, né? Parabéns, Bernabé. Campeão do O Bernabé ganhou o quê na carreira? Não, na carreira. Ele se salvou do rebaixamento e se achou no lugar de dizer, fala agora. Não, mas é claro que ela vai continuar falando. E ela tem que falar, porque a tua temporada foi horrível. Então tu tem que baixar a cabeça, trabalhar mais, já mostrou que tem qualidade, pra jogar bola e não ficar respondendo. A mesma humildade que ele falou sobre clube, ele tinha que ter humildade de reconhecer que ele foi muito mal. E vou além. O D'Alessandro esteve aqui na Bandeirantes sexta-feira, fez um giro pelos veículos, conversou com a torcida do Inter, foi super bem recebido, estava ali num lugar de humildade, pré-rebaixamento. Pós-rebaixamento ele tentou brigar na coletiva. Ele encarou o som, do que tá me olhando, ele ficou pé da vida com a pergunta do Ernest. Escapou do rebaixamento, o D'Alessandro humilde não é mais humilde, agora é o D'Alessandro de novo que atrita. Mas é o que, então, cara, na boa, o Inter tem que baixar um pouquinho a guarda. O Gamba foi bem feliz no que ele falou, que a diretoria, e isso inclui o D'Alessandro, que eu tenho uma relação muito boa com ele, e ele sabe que eu não vou me eximir de fazer qualquer crítica, independente da nossa amizade, o respeito que a gente tem um pelo outro, mas ele faz parte da diretoria, é olhar para dentro e saber que o trabalho não foi bem feito. Se for optar pela continuidade, que olhem para dentro e que mudem, tem que mudar. Porque o jeito que foi ruim. Volto a repetir, do jeito que foi ruim. Deixa eu contar. Porque foi ali, olha isso, a gente tá comemorando um título campeão do mundo. E se esse cara não vem, se mantém os dias, Já era. Então o Inter não cai por causa desse cara. Mais ninguém, foi ele. Mas deixa eu te contar uma coisa de bastidores, então. Bastidores, assim, nada muito revelador. Entre nós aqui, só eu e o Sonda, que está na central, estivemos no Beira-Rio no domingo, né? Frequentando Zona Mista. Depois acabou meu papel na cabine, desci para a Zona Mista para ficar um tempo ali, conversando com o pessoal e tendo convivência com o torcedor. Eu vou dizer uma coisa, tá? O torcedor do Internacional, o Sonda ouviu muita gente, ele, em quase sua totalidade, disse exatamente isso que a gente está dizendo. Disse 3 coisas. Abel é mito, nos salvamos, estamos aliviados, tem que mudar tudo para o ano que vem. Falou essas 3 coisas. certo, essas 3 coisas. Porém, a gente desce para a Zona Mista. E aí tem um outro tipo de convivência, tá? A convivência dentro da Zona Mista foi uma convivência do alívio com alguns do staff, funcionários ali, dizendo realmente, agora é outra coisa, vamos fazer diferente. Mas teve gente, sim, que disse, falem agora. De outro jeito, sem tirar o fone, sem invadir. Mas eu ouvi falem agora, tá? E eu não ouvi falem agora de torcedor, não. Isso é preocupante. Teve isso de staff. Isso é preocupante. Quando ele fala, indaga, diz falem agora, não tá olhando para dentro, tá vendo o que foi feito de errado. Isso culpa é dos outros. Eu falo como colorado. Isso pro torcedor do Internacional é preocupante. Porque não muda nada. Não muda. Sabe, aí a humildade volta lá pro meio agora vai começar antes do brasileiro. Porque o gauchão, desculpa, gente, eu joguei gauchão. Ganhei, perdi como dirigente. Só é ruim quando perde. Só é ruim quando perde o gauchão.
Porque, cara, o nível de exigência... Só é importante quando perde. O nível de exigência ele é muito baixo. Tu não te prepara com o gauchão pra... O paulista você se prepara pra jogar um brasileiro. Paulista, que mais o paulista, você joga o paulista. Vem aí um calendário insano, entendeu? né? Então, assim, É um calendário É o insano. estadual mais difícil do futebol brasileiro. E, o que tá, Paulista. e às vezes eu faço críticas aqui, sou muito cobrado, principalmente agora esse negócio de rede social. Só que as críticas que eu tenho que fazer, ela é pensando no bem do Internacional. E essa arrogância, eu falava do Dias, ela não bate com a história do Inter. Isso daqui foi lindo, a torcida, tudo. Eu chorei, foi alívio. Não tem Magrão. quem não chorou. Só que, cara, se não mudar isso, Ô, Magrão. o ano que vem vai ser pior, Mas gente. deixa eu te falar, tá? A arrogância não era exclusivamente dos Dias. A instituição, ela foi tomada por uma arrogância Claro. nos últimos tempos. A instituição, O conselho de uma gestão, soberba. conselho de gestão, conselheiros de situação, Três rodadas conselheiros de A situação. arrogância era Três tamanha. rodadas antes, todo mundo Isso, achava, mandando gente, reca- o Inter é gigante, Tem o Inter vai sair da conselheiro situação. de situação, Profissionais também. profissionais, Isso. conselho de gestão, é isso, tá? Vocês tentem entender o seguinte, tá? A humildade não significa fraqueza, a humildade não significa nem atestado de incompetência, caso vocês estejam preocupados com a reputação de vocês. Humildade significa assumir erro e entender que no ano seguinte as coisas têm que ser tocadas de um jeito diferente. É isso, tá? Que bom que a maioria entendeu e que o torcedor comprou que era o alívio, Abel é mito, faz tudo diferente para 2026. Gamba, contigo. Muito bem, obrigado Guimarães. Vem comigo aqui, ó. Pessoal, chega de internet de casa travando.